Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, quarta-feira, vamos falar sobre mal de Alzheimer. Exatamente, essa doença que atinge muitas pessoas aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e que ainda muitas pessoas têm dúvidas. Vamos tirar todas as dúvidas, os mitos, verdades, programa imperdível. Os abraços vão para Marta da Silva e seus filhos, moradores do bairro Jardim Noroeste. Também para Marcelo Chita e sua família, moradores do bairro Rouxinóis. E um abraço especial para a dona Carmerinda Albuquerque, moradora lá da Vila Palmira. Dona Carmerinda, a senhora que está me assistindo aí em casa agora, a senhora que passa por essas dificuldades que a vida muitas vezes nos impõe, mas pode ter a certeza que Deus é maior do que tudo que a gente possa estar passando de dificuldades. E a senhora vai conseguir passar por essas dificuldades. Seu exemplo é força para todos nós, é estímulo para que possamos acreditar em dias melhores. Dona Carmerinda Albuquerque, que Deus te abençoe sempre. Muita paz no seu coração e na sua família, e a todos vocês moradores aí da Vila Palmira. Alzheimer é uma doença do cérebro que afeta a memória, prejudicando o raciocínio e a comunicação da pessoa. Mais da metade da população com idade acima de 65 anos apresenta sinais da doença, com evolução lenta e progressiva. Por isso, as alterações de memória podem ser os primeiros sintomas do mal de Alzheimer, cuja incidência aumenta muito com o avançar da idade, levando a pessoa a ter grandes dificuldades para fazer coisas simples do dia a dia. Como vocês veem, uma grande parcela da nossa população vai sofrer de mal de Alzheimer. E como a nossa sobrevida está cada vez mais para cima, nós estamos tendo hoje, na faixa dos 70 anos, um número grande de pessoas, é preciso que a gente se prepare para essas dificuldades. Vamos ver tudo sobre o mal de Alzheimer com um especialista. Ele que é neurologista, nosso amigo Dr. César Nicolatti. Bom dia, Dr. César. Bom dia. É um prazer tê-lo aqui em nosso programa, sabendo que você tem feito um trabalho muito importante com os pacientes aqui em Campo Grande, pessoas do interior que vêm buscar os seus conhecimentos. Então eu começo lhe perguntando, do ponto de vista neurológico, o que vem a ser o mal de Alzheimer? O mal de Alzheimer é um processo de envelhecimento do sistema nervoso central, principalmente das áreas de cognição, ou seja, das áreas de compreensão das chamadas funções superiores. Estão relacionadas à compreensão, à memória e às atividades, às praxias, que quer dizer nada mais do que a destreza de fazer algum tipo de atividade. Por exemplo, a destreza para se vestir, a destreza para se alimentar. Então, ele acaba causando uma destruição de partes cerebrais responsáveis tanto pela memória como por essas atividades que são chamadas atividades superiores. Quer dizer, então, o mal de Alzheimer ele interfere no dia a dia, no cotidiano da pessoa? Sim, no cotidiano da pessoa e no cotidiano da família. Da família, né? Porque um paciente de Alzheimer, ele precisa do cuidado de alguém praticamente que permanentemente. E alguns estudos feitos nos Estados Unidos, que é onde mais se estuda a respeito disso, e na Europa também, demonstram que uma pessoa com a doença de Alzheimer, ela pode bloquear a atividade de pelo menos 2 a 3 pessoas da família em pelo menos algum período do dia. Então, acaba tendo um impacto social muito importante. Até o fato da pessoa ir esquentar um café no fogão já é perigoso, né? É perigoso, pode deixar levar o fogo ligado, acidentes graves às vezes. Muitas vezes sérios. E quem que pode desenvolver essa doença, Dr. César? Qualquer pessoa está exposta a esse tipo de patologia ou existem algumas que são pré-determinadas? Parece que vários tipos de apresentação, e essas apresentações elas não são muito uniformes. Parece que tem uma forma familiar, que é uma forma mais agressiva, que já é bem determinada, e algumas formas esporádicas. O que se sabe é que, a grosso modo, os pacientes acima de 60 anos têm um aumento exponencial
da incidência dessa doença. Então, o aparecimento da doença de Alzheimer acima de 60 anos começa a ser numa velocidade exponencial. Entre 85 e 95 anos, quase 50% da população teria o desenvolvimento dessa doença. E nós estamos cada vez ficando mais próximos da terceira idade, e essa terceira idade é uma faixa que tem crescido muito no nosso país, graças ao desenvolvimento da saúde, as vacinas, bons profissionais, como você que tem atuado nessa área. Quer dizer, então é preciso que a gente esteja preparado realmente para esse novo enfoque, né? Sim, nós temos que estar preparados, porque nós mesmos podemos ser vítimas. Exato. Porque não existe uma prevenção muito bem determinada, e nós vamos nos deparar com isso em nossa família e em nossos conhecidos, porque é uma incidência muito alta. A doença de Alzheimer é a principal causa de demência. Mais de 50% das demências são causadas pela doença de Alzheimer. Não é a única causa, mas é a que traz maior impacto, tanto emocional como socioeconômico. Como que é feito o diagnóstico? Porque muitas vezes as pessoas em casa falam, será que o meu avô, será que o meu pai, pessoa já de idade, está com mal de Alzheimer? É claro que tem que procurar o médico, a gente sempre fala aqui, é o aconselhamento médico. Mas como que é feito o diagnóstico do mal de Alzheimer? O mal de Alzheimer é como qualquer doença degenerativa. No começo pode ser difícil de fazer um diagnóstico, preciso saber realmente se trata ou não de doença de Alzheimer ou de mal de Alzheimer. Quando se tem um quadro muito avançado, fica fácil fazer um diagnóstico. Mas a gente tem possibilidade de atuar nas fases mais precoces da doença, ou seja, nos primeiros sintomas. E é justamente quando começa a haver falhas de memória, lapsos de memória, que são lapsos não tão importantes. Uma coisa que é importante para a gente estar vendo o impacto disso sobre as atividades da pessoa é quando começa a trazer algum comprometimento sobre as atividades da vida social e principalmente sobre contas a pagar. Isso é um fator importante de estar se lembrando. Esqueceu de pagar uma conta, alguma coisa, porque isso realmente é uma coisa que vai trazer um impacto social importante e já é o começo de um impacto social. E muitas vezes aqueles lapsos de memória, né? Pôs o café no fogo, esqueceu o café no fogo, começa a lembrar muito das coisas do passado, mas não consegue lembrar da memória recente, porque a memória ela se cristaliza do mais cristalizado para o mais recente. Então, aquilo que já foi sedimentado não é esquecido no primeiro momento. Então, a pessoa consegue lembrar do que foi servido no jantar do casamento de uma tia ou de alguém que teve uma importância há 30 anos atrás, mas não consegue lembrar o que comeu no café da manhã. Então, isso já é um sintoma de alerta. Já provavelmente se trata de um quadro demencial, pode não necessariamente ser Alzheimer, mas estatisticamente é o mais prevalente, é o mais comum que seja. Nessas circunstâncias, então, já tem que começar a se pensar em procurar um profissional para fazer uma investigação mais específica. Tem muita gente que não paga as contas e vai falar que é mal de Alzheimer. Não é não, é sem vergonhice. Mal de Alzheimer já é numa idade mais avançada, você vai lá e paga a sua conta. Vai ter muito cara aí, cara de pau, que vai falar, eu não paguei a conta porque eu estou com mal de Alzheimer. Não, vamos pagar a conta em dia. E aqueles que estão passando por esse problema, que vão procurar o especialista, o neurologista, um clínico geral, para poder fechar um diagnóstico e aí sim buscar um tratamento. Dr. César Nicolatti, mal de Alzheimer tem cura? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Eu disse que era rapidinho, até porque você que está em casa sabe que o mal de Alzheimer é uma doença da atualidade, tem se falado muito, novelas já passaram com exemplos sobre o mal de Alzheimer, e é importante que a gente tenha todas as nossas dúvidas sendo tiradas no dia de hoje. Estamos aqui com um especialista, um neurologista, uma referência nesse assunto, Dr. César Nicolatti. Dr. César, eu lhe perguntei no bloco anterior, mal de Alzheimer tem cura? A doença de Alzheimer ou mal de Alzheimer é uma doença incurável, é uma doença degenerativa, cerebral, progressiva e, inafortunadamente, infelizmente, incurável. Não temos nada que possa fazer a reversão completa da doença. Mas existem formas de tratamento
que visam principalmente a melhora da qualidade de vida e dos cuidados dos pacientes portadores. Bom, se tem tratamento que vai melhorar a tua qualidade de vida, como que é feito esse tratamento, doutor César? O tratamento ele envolve várias medidas, algumas medidas de cuidados mesmo, que é a atenção, e algumas medidas medicamentosas. Até pouco tempo atrás, coisa de 10 anos atrás, nós praticamente não tínhamos medicações para o tratamento da doença de Alzheimer. Hoje nós temos uma classe de medicações que é muito importante, que são os anticolinesterásicos, que nós temos inclusive pela Casa da Saúde, e nós temos muitos pacientes que passam com a gente pelo ambulatório, pelo SUS. Eu tenho um ambulatório de atendimento neurológico na Uniderp e atendo muitos desses pacientes e encaminho para a Casa da Saúde para conseguir medicação, e a medicação de ponta que a gente está conseguindo pôr à disposição são os anticolinesterásicos. A falta da colinesterase, a ação, aliás, da colinesterase que queima a acetilcolina, ela faz com que haja um incremento da acetilcolina. E a acetilcolina está muito envolvida na doença de Alzheimer. Então, a gente conseguindo poupar a acetilcolina, a gente consegue diminuir a progressão da doença, trazer alguma melhora para alguns pacientes em situação cognitiva na fase inicial da doença e fazer com que haja uma melhor sociabilidade desses pacientes. Então, dá para fazer o tratamento para melhorar a tua qualidade de vida. A sua sociabilidade vai ser melhor e a tua família vai se sentir mais segura. Então, vamos tratar. Que medidas podem ser tomadas para tentarmos prevenir ou retardar o aparecimento do mal de Alzheimer? Tem como? As medidas são as atividades cognitivas, ou seja, leitura, praticar esporte, parece que está muito bem relacionado com alguma coisa que previne, esporte físico, natação, caminhada, corrida. Parece que pessoas que falam vários idiomas têm uma certa proteção. O uso de café em quantidades moderadas também traz uma certa proteção, mas não está muito bem definido isso. A gente discutir a realidade com o portador de Alzheimer é uma forma de ajudá-lo? Não vai trazer nenhum benefício prático. Se ele já está completamente desconectado da realidade, tentar trazer a realidade para ele é uma coisa que é um exercício que não vai ter um resultado satisfatório. Eu acho que o que precisa é ser dado um cuidado e ser dado uma assistência e não procurar situações de embate, porque o embate ele não vai levar a nada. A pessoa ela não está conectada com a realidade da forma como nós entendemos. Muitas vezes ela tem ainda um laço de ligação com a realidade, mas esse laço que ela tem não é exatamente da mesma forma como nós entendemos a realidade. Então a gente tem que tomar um cuidado e ter muita paciência. Falou a palavra mágica, paciência. Porque se a realidade não vai ser colocada para essa pessoa que já está acometida do Alzheimer. Nós vimos na televisão recentemente uma novela que teve uma repercussão muito grande com a artista que sofria do mal de Alzheimer. E as pessoas tentavam incutir para ela a realidade, até que de repente sentiram que tinham que ter mais cautela, mais paciência. Então, Dr. César Nicolatti, deixe dicas para que todos que estão nos assistindo no Mato Grosso do Sul possam saber como enfrentar esse problema em casa, de que forma a gente pode estar driblando toda essa dificuldade. Bom, a primeira coisa, quando surge um problema, o problema existe. E a gente querer que ele não exista não vai fazer com que ele desapareça. Então, na fase inicial, na suspeita, procurar o auxílio médico. A gente tem que lembrar que muitas vezes pensa-se se tratar de uma demência e nós não temos uma demência. Existem algumas doenças que simulam essa situação e com o diagnóstico adequado elas podem ser tratadas, como hipotiroidismo, hidrocefalia de pressão normal, hematoma subdural crônico e outras que, tendo um diagnóstico exato, já resolvem o problema. Nas situações onde não houver essas doenças que podem ser tratadas, e aí sim a gente fechar um diagnóstico de uma síndrome demencial, mesmo uma demência primária, aí nós temos que dar os cuidados. Por quê? Porque no início do tratamento é possível se fazer algo que possa trazer realmente uma ajuda efetiva. Num paciente que já está com uma demência francamente instalada, pouco a gente pode fazer para ajudar. E a gente tem que lembrar que no tratamento da doença de Alzheimer, a gente tem que pensar muito no cuidador. Então a gente tem que dar atenção ao paciente e condições do cuidador cuidar do paciente, que é
o nosso principal trabalho é fazer com que o paciente tenha melhora da qualidade de vida. Tá aí, dado as dicas por quem conhece do assunto. Dr. César Nicolatti, nos chegam muito cartas, e-mails pedindo um programa sobre enxaqueca. Está aqui feito um desafio de público para que você possa também estar tratando desse assunto aqui com o médico da família e todos os nossos telespectadores. O senhor aceita? Claro, é um grande prazer estar aqui. Eu tenho que agradecer, eu não fiz o agradecimento no início do programa, mas eu agradeço mesmo a presença aqui. O senhor é uma pessoa que a gente admira, o trabalho que o senhor tem. Nós somos da classe médica, nós temos que estar sempre juntos e eu estou à sua disposição para sempre que o senhor precisar, pode contar comigo. Então aí, ó, como vocês pediram, vamos ter um programa somente sobre enxaqueca. Dr. César, quero agradecer no dia de hoje, desejar sucesso, que Deus continue abençoando o seu trabalho, os seus passos, porque as referências são muito elogiosas a respeito da sua pessoa e da forma como você trata os seus pacientes. Que Deus continue iluminando o seu caminho e junto à sua família também. Amém a todos nós, né? E é isso aí. Se você ainda tiver dúvidas sobre este assunto ou outros relacionados na área da saúde, o nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, escreva Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. O nosso compromisso é de fé e saúde. Reflexão do dia. Sofre o que tiver de sofrer. Desfrute o que existe para ser desfrutado. Considere tanto o sofrimento como a alegria como fatos da vida. E continue orando, não importando o que acontecer. E então experimentará a grande alegria de viver. É isso aí, gente. Que vocês possam encontrar em Deus o grande caminho para a alegria da vida de vocês. Um bom almoço a todos vocês, boa tarde e até o nosso próximo programa.